Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, fiéis seguidores do canal ou que estão chegando aqui agora. Se você está chegando aqui agora, ajuda a gente a divulgar esse espaço, conversa com seus conhecidos, seus amigos, mostra a existência desse espaço, ajuda a gente a divulgar e já se inscreve no canal, porque aí vai ter acionar aí o sininho, você recebe notificações sempre que tiver um novo vídeo. E nós vamos prosseguir aqui, deixa teu comentário também, teu curtir, nós vamos prosseguir aqui com com o nossa transmissão, mais uma aula aqui, é a segunda parte dessa aula 9, tá bom? Então, vamos dar prosseguimento aqui, como eu já havia falado antes, né? E nós vamos dar aqui eh, prosseguir, né? Com essa questão que a gente estava falando sobre inclusão social, minorias e coisa e tal, e nós vamos portanto, agora falar sobre algo bastante interessante, que é a questão da minoria. É o que eu digo, né? Eu sempre falo isso. As pessoas falam coisas, mas assim, então minoria, todo mundo acha que conhece. Mas o que que é realmente uma minoria, quando você fala uma minoria social? Porque, veja, você pode pegar pessoas que usam óculos. Será que é uma minoria diante da população toda? Quem tem que usar óculos? Talvez seja. E aí, quem usa óculos, faz parte de uma minoria, vai ter uma proteção social? Acho que não, né? Então, quem torce para um time lá da terceira divisão, puxa, é tão pouca gente, é uma minoria, então nós vamos proteger aquelas pessoas? Não é assim que funciona. E saber como funciona me parece algo importante, algo útil. Então, o que que caracteriza uma minoria? Como isso se relaciona com os direitos humanos? Então, vamos ver algumas dessas características. Primeira coisa, incapacidade de autoproteção. E aí, quando eu vou falar são algumas características, são 5 na verdade, eu já de cara vou falar algo para vocês que é muito importante em relação a essas características, que é o seguinte: tudo isso você tem uma espécie de um gradiente, ou seja, você tem uma variação, um arco de variação. Então, não é toda a minoria que vive a mesma intensidade daquela característica. Por exemplo, incapacidade de autoproteção. As minorias se mostram incapazes, no mais das vezes, de se protegerem e de protegerem seus interesses de modo independente ou autônomo. Evidentemente, isso haverá de ingressar nas diversas casuísticas, na verificação desse grau de incapacidade, bastante variável de um grupo para o outro. Veja, vamos pegar refugiados de guerra. É uma minoria? Com certeza, claro que sim. Aí bombardeia-se lá uma determinada localidade, uma cidade, uma vila, o que for, destrói totalmente a casa, por exemplo, às vezes é uma criança, uma, duas crianças de uma família, morre o pai, morre a mãe, avô morava junto, morre também, irmãos, tal, às vezes fica só a criança, vai para um campo de refugiado. A incapacidade dela de autoproteção é altíssima, um grau muito alto, ela vai ter que ser altamente tutelada, protegida. Quando você pega, por exemplo, negros, mulheres, eh, comunidade LGBTQIA+, são minorias altamente articuladas, então tem uma incapacidade de autoproteção muito baixa, mas tem, demanda uma determinada proteção externa. Então, há que se levar isso em conta. Demandantes de especial proteção estatal. Os integrantes das minorias demandam especial atenção do Estado, manifestada através de mecanismos ou de instrumentos, de estruturas, cujo escopo final seja oferecer aos integrantes dessas minorias as mesmas oportunidades oferecidas aos não integrantes desses grupos, maioria. Também aí você vai ter graus diferenciados de intensidade dessa especial proteção estatal. Vai variar de minoria para minoria. Vulnerabilidade social. Aí o Muniz Sodré, o professor Muniz Sodré, ele diz o seguinte: ó, vulnerabilidade social é não ser institucionalizado pelas regras do ordenamento jurídico social vigente, e assim pode ser considerado vulnerável diante da legitimidade institucional e diante das políticas públicas, donde sua luta por uma voz, isto é, pelo reconhecimento societário do seu discurso, ser reconhecido socialmente por esse discurso ou pelas ideias que está querendo trazer ali para serem analisadas ou para defender as suas próprias ideias. Então, ele tem um certo grau de vulnerabilidade social. Desculpa a insistência, de novo, vai variar de minoria para minoria, de grupos minoritários para grupo minoritário. Não é tudo
de uma mesma intensidade, de uma mesma forma. Distanciamento do padrão hegemônico, é uma ação automática com relação aos indivíduos integrantes das minorias por parte da sociedade majoritária. Um bom exemplo disso são os integrantes da comunidade LGBTQIA+, representando uma fuga de um padrão social médio, havendo ainda forte carga de valoração moral sobre suas condutas, recusadas por esse padrão médio. De uma certa maneira, essa distanciamento do padrão hegemônico, ela tem graus de sutilezas, né? Não é uma coisa assim. Eu acho que a comunidade LGBTQIA+, é mais aberto, mais escancarado, mas, por exemplo, quando você é, coloca, por exemplo, sei lá, que as mulheres são menos capazes, existe uma certa valoração moral para chegar nesse tipo de discriminação, né? Ou você acha que os negros, o cara não vai dar conta do negócio porque é negro, ou aquele tipo de expressão popular, quando não faz na entrada, faz na saída. Quer dizer, isso expressa essa questão de distanciamento do padrão hegemônico num sentido de uma valoração moral. Então, atinge essas minorias de alguma maneira, com diferentes intensidades, mas atinge. Opressão social, também aí, ó, o integrante de uma minoria é posto numa condição de ter que lutar para ter voz e direitos regularmente fruídos pela maioria, criando uma situação de opressão em seu desfavor. Ex-detento, por exemplo, pode ser oprimido ainda que tenha cumprido a sua pena regularmente, assim como um morador de rua é oprimido simplesmente por ser morador de rua. A própria condição dele já coloca ele numa situação de ser discriminado. Faça o que ele fizer ou não faça o que ele não fizer, ele já vai sofrer essa consequência ou essa situação discriminatória. O ex-detento também é um excelente exemplo, né? Ex-detento, então, para arrumar emprego já é mais difícil, para qualquer tipo de situação, ele vai sofrer esse tipo de opressão. Olha aí um conceito que eu trago aqui para vocês, tá? Está até num livro meu. Minoria é um segmento social, cultural e econômico vulnerável, incapaz de gerir e articular sua própria proteção e a proteção de seus interesses, objeto de preconceituações e pré-qualificações de cunho moral ou valorativo, em decorrência de seu distanciamento do padrão social e cultural hegemônico, vitimados de algum modo e em graus variados de opressão social e, por tudo isso, demandantes de especial proteção por parte do Estado. Então, esse é um conceito meu aí. Procurei contemplar todos esses aspectos para vocês terem um norte, terem uma referência para você poder se situar e se manifestar em relação a essa questão das minorias. Bom, vamos ver agora um pouquinho sobre a ação afirmativa, né? Surgiu nos Estados Unidos como um mecanismo de inclusão social, ligada basicamente à questão dos negros, sendo depois ampliada a outros grupos minoritários, indígenas, mulheres, portadores de HIV, e etc. A base da existência da ação afirmativa é exigir do Estado uma postura ativa, efetiva e concreta, afastando de sua histórica neutralidade frente às situações de desigualdade encontradas na sociedade. Vejam essa questão do Estado social, né? Quando a gente estudou lá atrás a questão do Estado social, que ele vem, os direitos fundamentais de segunda geração, o que é o começo do século XX, exige do Estado isso daí, uma postura ativa, efetiva, concreta. O Estado tem que agir para conseguir fazer com que esses grupos tenham acesso aos bens produzidos em sociedade, para que a igualdade que está manifesta na maioria das constituições seja algo concreto, palpável. Então, o Estado é demandado a ter essa postura efetiva, uma postura concreta, ativa. Há dois fundamentos possíveis para as ações afirmativas, que aqui vamos tomar os negros como exemplo. Podia ser outra minoria, mas é que para os negros cabe bem essa colocação. Justiça compensatória. As ações afirmativas, né, a ação afirmativa cumpria um papel compensatório. Tendo os negros sofrido com um passado de escravidão, humilhações, falta de oportunidades, deve-se compensar tal situação no presente. No projeto de lei original do Estatuto da Igualdade Racial constava, né, o PL 3198 de 2000, artigo 14, parágrafo 1º, a União pagará a título de reparação a cada um dos descendentes de africanos escravizados no Brasil o valor equivalente a R$ 102.000. Claro, né, pessoal, que com todo respeito, quem tinha essa sugestão era o Paulo Paim,
brilhante, senador, deputado, por absoluta falta de meios de você conseguir fazer isso, chegar a fazer uma conta era coisa de trilhão, porque você está falando de descendente de africano escravizado. Então, você vai pegar uma gama de pessoas muito grande, não está falando só de quilombola, tá? É uma coisa muito ampla. E é um tipo de justiça que olha para o passado, a justiça compensatória. A justiça distributiva, ela abandona a visão de reparar erros do passado próprio da justiça compensatória para atuar no presente. O fundamento distributivista é o mais largamente aceito como fundamento favorável às ações afirmativas. O fundamento compensatório se mostra tormentoso em sua aplicação e de difícil indicação precisa sobre a quem se deve direcionar o ônus da compensação, né? Quem que vai ser aquele que vai ser instado a pagar essa indenização? O Estado brasileiro, mas as pessoas que causaram aquilo, mesmo que você consiga dizer que foi o próprio Estado, coisas que ficaram no passado muito longínquo, fica difícil você estabelecer uma questão de indenização, porque a indenização está baseada num dano e deve indenizar quem causou o dano. Então, acho difícil aqui nesse caso, é muito juridicamente bem tormentosa. É ainda importante colocar atenção em situações de desigualdade que atingem a todos de modo indistinto, como aqui mencionamos, exemplificamos no caso da precarização do trabalho. Então, nesse âmbito, nos deparamos com o ambiente virtual, internet, redes sociais, e-mail, etc. O acesso a esse ambiente, né? Seria um acesso, ficou uma aí, né? Mas seria um acesso equânime, ao menos democrático? Tudo indica que não. Porque todo mundo acessa em iguais condições, até porque você está acessando aquilo ali, levando a tua informação, a tua cultura, a tua formação, que não é igual, não tem uma igualdade, né? Então também você vai usufruir daquilo de uma maneira desigual. Mas o acesso, pelo menos, né? Então, há uma reprodução no ambiente virtual da mesma estrutura do meio físico. O aprofundamento do processo de globalização atendeu e atende a uma nova forma de acumulação de capital e poder, replicando antigas estruturas de desigualdade social. A expansão de toda uma estrutura tecnológica voltada à informação, comunicação e disseminação do conhecimento, ela se deu de modo desigual e em detrimento de alguns países e povos, enquanto outros os acessam de modo praticamente ilimitado. Então, você tem situação, aí também há uma situação díspar, uma situação também de desigualdade de acesso, né, a essa questão do meio virtual. A chamada revolução tecnológica parece ter escancarado as desigualdades sociais e territoriais. Com dados para maio de 2020, o portal Telesíntese informa que 3 em cada 4 brasileiros utilizam a web, bastante, né? Mas há 26 milhões sem acesso nas classes D e E. 58% dos brasileiros buscam a rede apenas pelo telefone móvel, chegando a 85% nas classes D e E. Tá aí, coloquei até o link aí para você consultar se você quiser, tá bom? E não se trata de algo acidental ou não proposital. Vivemos hoje naquilo que foi chamado por Manuel Castells de sociedade em rede. Aliás, fica a dica aí para quem quiser ler Manuel Castells, excelente autor, muito boas reflexões sobre a nossa contemporaneidade. E nesse meio, o controle das redes, dos fluxos financeiros e da produção, circulação de informações representa um ganho competitivo de uns em detrimento de outros. O dado interessante e atual é que a estrutura de controle no ambiente desse novo território virtual acaba por replicar a mesma lógica territorial física. Quer dizer, você praticamente teve um transporte de uma coisa para outra, né? Então, essa coisa de dizer, não, a internet democratizou, é democrática e tal, e comporta uma análise bem mais profunda do que a gente pode expor aqui. Mas é bem interessante de observar isso. Será que é bem assim mesmo? Talvez não. Então, eu trago aqui uma reflexão do Claude Raffestin, um excelente também teórico. Ele diz o seguinte: controlar as redes é controlar os homens e é impor-lhes uma nova ordem que substituirá a antiga. Ou seja, não é porque está no meio virtual que todas aquelas estruturas do meio físico foram simplesmente pulverizadas. A ordem de controle material cede espaço à ordem de controle imaterial, mas ainda assim de controle. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para conversar com vocês sobre esse ponto. Vamos prosseguir, claro, mas por hora é isso daí. Tá bom?
Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o teu curtir, o teu comentário. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Ajuda a divulgar esse canal, que eu acho que é legal para quem quer ter conhecimento e se aprofundar em alguns aspectos, tá bom? Tchau, pessoal, um abraço e até mais. Valeu!